Oi, deusas! Hoje vamos às dicas do banho de assento, pegando aí o fluxo da vaporização do útero. Então, onde eu já dei a introdução, já falei um pouquinho sobre as ervas, e lembra que ficou faltando eu falar da aroeira? Pois é, deixei ela especificamente para o banho de assento, que ela é mais indicada em casos para banhos de assentos, diz que o seu efeito é melhor. Então, essa já é a primeira dica. Todas aquelas que nós trabalhamos, que foi o alecrim, calêndula, camomila, arruda e agora a aroeira, vocês podem incluir no banho de assento. Mas sim, a princípio escolher uma erva, uma delas para você estar fazendo, tá? A gente pode, nos meios terapêuticos, com indicações, estar misturando as ervas, tá vendo os princípios delas. Mas no primeiro momento, como eu já falei, não conheço esse corpinho de deusa, indico somente escolher uma erva e fazer. Então vamos às dicas. Como fazer o banho de assento? Acredito que o banho de assento, ele é mais popular, provavelmente você já fez, já conhece, porque as nossas ancestrais ali, as nossas mães, nossas avós, já tinham maior conexão com as ervas, então provavelmente elas já fizeram e já passaram para você esse processo, esse ritual terapêutico. Mas para algumas isso é novo, não se sabe ainda como fazer. Tem umas dicas específicas, como a bacia que se utiliza. Não é muito recomendado utilizar nem bacia de plástico nem de alumínio, porque soltam toxinas, liberam toxinas cancerígenas quando se coloca água quente. Mas aí seria, né, a de barro ou cerâmica. Então, mas para achar essas bacias grandes de barro e cerâmica, onde a gente possa sentar até cobrir toda a região da pelvis, é meio difícil. Mas aí pode então utilizar o de plástico ou alumínio se você não tiver, mas esteriliza bem e também não cria um hábito assim muito contínuo se você só utilizar, por exemplo, de plástico, tá? Faça aí uma vez por mês o banho de assento, tá bom, minhas lindas? Então vamos anotar essas dicas, pega aí o caderninho de vocês e vamos anotando. Primeira dica então é essa da bacia, que optar uma bacia de barro ou de cerâmica que você consiga sentar, colocar a sua bundinha lá dentro e que fique com toda a pelvis ali coberta, tá bom? Mais ou menos até a região do umbigo seria ideal. Mas se não conseguir desse tamanho, tá tudo bem, pode cobrir ali só a vulva mesmo. Se vocês tiverem uma banheira, melhor ainda. Utilize a banheira para fazer o próprio banho, né? Faz o banho inteiro com chá. Lindas, e aí você vai escolher uma erva. Vamos escolher uma erva? Vamos então utilizar a aroeira. A aroeira que não foi utilizada lá na vaporização. Então a aroeira é essa árvorezinha aqui, olha as folhinhas dela como é, que eu falei que vocês encontram facilmente aí nos quintais, porque é uma planta também de proteção, uma medicina super legal para você ter em casa. Ela dá enxertada assim no vaso, tá? Então, vocês podem ter, eu vou ficar com ela aqui. Porque, ai, cheiro de arruda maravilhosa, né, gente? E aí, vamos para a segunda dica. Então, escolheu sua erva, vamos escolher a aroeira. Vai fazer o chá da aroeira. Pega lá as dicas da Paulinha. Se for in natura, como que é feito o chá com a planta assim fresquinha e como que é feito com ela seca. Então, pega aquelas dicas e vamos para o chá. Para esse chá, você vai precisar de uns 2 punhados. Então, 2 punhados... Não tem contagem, quantas gramas, vamos aí utilizar meio que a intuição, né? Então pega 2 punhadinhos da planta, faz o chá e aí esse chá você vai colocar na bacia.
com 1 litro mais ou menos do chá, tá? Para 2 punhadinhos de erva. E aí você vai complementar a bacia com água morna. O ideal é que você faça esse banho após o banho mesmo, ou né, juntamente na banheira, se for o caso. Depois do seu banho na banheira, aí você faz essa imersão no chá. Mas e aí, se for lá na bacia, então você vai tomar o seu banho, você vai se aquecer sempre os pés e as costas, o ventre, na vaporização que eu falei e também no banho de assento, tá bom? Então, vocês vão pegar e vão sentar a bundinha lá. Outra dica, horário ideal para se fazer das 19 às 22 horas da noite, que é o horário que nós estamos trabalhando a região sexual, então, através aí do olhar da medicina chinesa. Então a gente pode até incluir esse método aí junto, tá? Então faça esse horário à noite e aí, ó, gente, já se cubra, já vá dormir, já fica bem quentinha na cama. Ainda mais agora, se falando, nós estamos no inverno, é bem importante se aquecer, tá? Próxima dica, não fazer o banho de assento se você estiver menstruando, não há necessidade alguma, e nem gestante, tá? A não ser que seja indicação terapêutica, aí é outra história, mas se você tá gestante, se você então tá menstruada, não faz nenhum dos dois. Mas tem um porém. Lembra que na vaporização eu não indiquei se você tem DIU? Aqui no banho de assento já é indicado se você tem, porque não estamos agindo lá dentro. Por mais que assim afete um pouquinho, faça assim um processo de limpeza também com vapor, mas não é tanto quanto na vaporização que nós estamos com o nosso canal vaginal aberto. Né? No banho de assento nós estamos com ele mais retraído e a intenção do banho de assento é tratar mais a parte externa, no caso mais a vulva mesmo, fazer ali a lavagem, a limpeza dos lábios, então é a parte mais externa, então não tem problema se você tiver o DIU, pode fazer uma opção aí para quem tem, tá bom? Próxima dica não, instrução, né? Depois que você faz, o ideal é deixar secar livremente, não colocar calcinha, então colocar uma calça um pouco mais larga também. Por quê? Para deixar respirar, né? Para deixar ali a vulva fazer essa troca de oxigênio. Se você precisar colocar a calcinha, né, uma calça, seca bem. Então seca bem, se não precisar colocar, não precisa secar, deixa secar livremente, mas se precisar colocar a calcinha, opte por calcinha de algodão sempre, e aí seca bem para não criar fungos ali. O banho de assento vai agir na limpeza, na tonificação, na limpeza mais externa, como eu falei, diferente da vaporização que é interna, mas gente, quando estamos se tratando de ervas, de medicinas, sempre vai atuar de uma forma energética também. As plantas, elas têm esse poder, então quanto mais próxima, quanto mais a gente está trabalhando com elas, mais poder também a gente está atuando no campo energético, no campo espiritual, então vai agir também, tá? Falando em ativação do físico mesmo, o banho de assento então tem uma propriedade, tem um benefício terapêutico, atua no processo de limpeza, então para quem tem muita cólica, para quem tem corrimento, infecção urinária, diversas funções, diversos pontos que vai atuar, tá? Se falando então da aroeira, então vamos para a propriedade da aroeira se você escolheu fazer. Quais são os princípios dela? Antibacteriana, antisséptica, cicatrizante, antimicrobiana, então ela vai atuar com esses princípios para quem tem mucosa, corrimento, vaginite, candidíase.
Casos de hemorroidas também, ela atua super bem, tá? Então, todas essas disfunções, né, desequilíbrios da vulva, então ela vai atuar, é super, super queridinha da ginecologia natural também. E aí, se você optar também pelas outras medicinas, pode lá fazer com o alecrim. Banho de alecrim, gente, atua super bem em processos de limpeza sexuais, né, de registros sexuais ali. Então, que não quer dizer que é somente abuso sexual, tá? Toda a troca energética que nós fazemos através das relações sexuais, nós trocamos aí com o parceiro, né? Então o alecrim também atua, assim como a arruda também. Então pode estar fazendo. Ah, mais uma dica que eu deixei passar aí de quanto em quanto tempo fazer, né? Porque na vaporização eu falei escolher fazer pelo menos uma vez na lua nova. No banho de assento, também você pode escolher fazer na lua nova, que é a lua que está com a seiva, com as propriedades, né? A planta ela está com as propriedades da seiva ali mais nela, então a gente acaba adquirindo melhor as propriedades. Mas você pode fazer a cada 15 dias também. Então, fez numa lua, vai lá e escolhe fazer na outra. Eu sempre indico na pré-menstrual, né? Então, faça na pré-menstrual para você já ter esse acolhimento. Não é necessário percorrer vários dias fazendo vaporização, banho de assento, vaporização, banho de assento, a não ser que seja uma indicação terapêutica, tá? Porque aí, como eu disse, em excesso, utilizar essas medicinas, essas plantas, pode ocasionar uma outra doença, um outro desequilíbrio. Então, vá com cautela. Escolha, se for iniciar agora esses processos, escolha ou você vai fazer a vaporização, fique por 3 meses aí fazendo a vaporização, ou o banho de assento. Tá bom, lindas? A cada 15 dias, então faça, cada 2 semanas, tente fazer o banho de assento, é super gostoso. E última dica, só para fechar, então, assim, que eu acho maravilhoso, é diferente. Vocês vão perceber que há uma conexão diferente. A vaporização e o banho de assento, os dois métodos são maravilhosos. Eu tenho feito nos últimos dias mais o banho de assento. Houve uma época que eu fiz muita vaporização, assim, tipo, em tratamento mesmo, ainda mais quando eu estava no estudo de ginecologia natural, então eu tinha que passar por esses processos e passei, foi intenso. E aí, de um tempo pra cá, eu vim fazendo o banho de assento. Trouxe uma conexão linda, maravilhosa, até porque no banho de assento, você pode ir se lavando, você pode ir se tocando, então você vai criando essa conexão também com a vulva. Você vai ali descobrindo, você vai lavando, tocando, massageando, e isso pode rolar assim um prazer enorme, é uma conexão com o seu sagrado, né, com o seu portal sagrado. E foi isso que eu tenho feito assim nas últimas vezes que eu fiz. E até rola sim uma masturbação, um acesso a esse prazer que é tão intenso, tão prazeroso. Pense que você está em um momento em conexão com você mesma, com o seu momento, você preparou o ambiente, tá gostosinho, tá com uma vela, tá com uma música, um incenso, tá ali super aconchegante no teu colo, né, no teu útero. Então você vai se tocando. No Tantra, quando eu dou essas aulas no Tantra, quando eu falo para as meninas sobre a masturbação, é um momento de estar com você, é um momento de reza. Não é em conexão com trazendo ali o prazer sexual, não é só isso, a masturbação é muito além disso, é um ato de saúde, é um ato também espiritual, de conexão espiritual. Não vem ao caso eu falar aqui para vocês tanto, porque daí eu tenho outro curso também que vocês podem fazer, que é a Jornada Tântrica. Mas, assim, só uma dica para vocês. Tente se conectar dessa forma também, enquanto vocês estão lavando ali a ionia, a vulva, lava e já começa a explorar os pontos de prazer de vocês. É
tão bonito, é tão conectivo. E depois que você finaliza o banho de essência, vocês podem explorar mais ainda esse autotoque, essa automasturbação, né? Esse ato de prazer feminino. Lindas, então estamos aqui, finalizamos essas dicas. Próximo, vamos falar um pouquinho sobre os chás terapêuticos e as disfunções que acontecem, mais regulares que acontecem no ciclo feminino. Aí eu indico alguns chás, alguns tratamentos básicos terapêuticos com as medicinas sagradas. Então, gratidão, até a próxima!